Os três aspectos da cruz. Parte 16. No último vídeo exploramos a poderosa declaração de Jesus durante a festa dos tabernáculos: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7 verso 37 e 38. Este convite de Jesus estava diretamente relacionado ao Espírito Santo, prometido aos que crescem nele, simbolizando a torrente de bênçãos espirituais que fluem da fé em Cristo. Neste vídeo começamos nossa jornada em Gilgal, um lugar de profunda significância espiritual. Gilgal simboliza a circuncisão, que é o ato de cortar fora a carne e representa a libertação do opróbrio do Egito. Este processo espiritual é essencial para que possamos experimentar a vida abundante que Deus prometeu. Exploraremos como a circuncisão em Gilgal é um símbolo da morte do velho homem e do início de uma nova caminhada com Deus, marcada pela obediência e pela purificação. Veremos como os israelitas celebraram a Páscoa em Gilgal, uma celebração de redenção e segurança diante dos inimigos, e aprenderemos sobre o trigo dourado de Canaã, que simboliza a comunhão profunda com Cristo. Vamos ao conteúdo. Gilgal, cortando a carne fora, liberdade, circuncisão. O nome Gilgal no hebraico significa rolar ou mover uma pedra. Na passagem de Josué 5 verso 9 o Senhor diz: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, demonstrando que o ato da circuncisão representava o rolar a pedra de opróbrio para longe. Os hábitos da escravidão arraigados no povo de Deus haviam impedido a entrada imediata em Canaã, gerando escárnio por parte dos antigos senhores e humilhação perante as nações da terra. Mas o ato de circuncidar cada israelita fez com que eles tomassem posse da promessa divina feita a Abraão, na qual o Senhor garantia que o seu povo seria livre e próspero. É curioso que, apesar de haver saído das terras egípcias, Israel ainda estava escravizado porque carregava em si a força do hábito de ser escravo. A velha natureza continua com eles, produzindo as obras pecaminosas de antes. Vemos, no entanto, as 12 pedras levantadas em Gilgal como memorial. Este lugar simboliza o assumir uma vida de acordo com a nossa morte em Cristo para o pecado. Isto nos faz lembrar que, embora salvos, no tocante ao nosso testemunho, ele de nada valerá se não estivermos sempre sujeitos à disciplina do Espírito Santo. Logo, vimos no capítulo 3 de Josué o que é a crise da vida abundante. Na linguagem do Novo Testamento, é o sabendo isto de Romanos 6 verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. No capítulo 4 vimos o que é o testemunho da vida abundante. Na linguagem do Novo Testamento, é o considerai-vos de Romanos 6 verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Na primeira parte do capítulo 5, vimos o que é a poda da vida abundante. Na linguagem do Novo Testamento, é oferecei-vos a Deus, como ressurretos de entre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. De Romanos 6 verso 13. Se permitirmos que o Espírito Santo nos conduza por este caminho, poderemos desfrutar de profundas experiências espirituais, como as que se seguem no final do capítulo 5 de Josué, a celebração da Páscoa, o alimentar-se do trigo e o encontro com o príncipe do exército do Senhor. A Páscoa, uma celebração perante os nossos inimigos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmos 23 verso 5. A celebração de Gilgal foi a terceira vez que os israelitas comemoraram a Páscoa desde a sua instituição no Egito. Na primeira oportunidade representou a nossa redenção por meio do cordeiro que foi imolado. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Êxodo 12 verso 23. Já no Sinai,
quando os israelitas celebraram a Páscoa pela segunda vez. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Números 9 do verso 1 ao 5, foi representada a nossa segurança ao passar pela experiência do deserto. Ali ficou simbolizado que a importante experiência de reconhecermos a nossa carnalidade só é possível mediante a obra da cruz. Em Canaã, quando de nossa entrada na terra prometida, que tipifica a vida abundante que o Senhor nos oferece, vemos que também isto é dependente da obra realizada por Ele na cruz do Calvário. Simplesmente há cristãos que rejeitam a operação da cruz em suas vidas, que não fazem de Gilgal a sua morada. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó, Josué 4 verso 19. Estes não permitem que as facas de pedra de Josué cortem sua carne fora. Estes não estão qualificados espiritualmente para compreenderem a realidade da ceia do Senhor. Tais pessoas participam da ceia apenas como um ritual religioso, algo completamente separado da realidade de seu cotidiano. Segundo a Bíblia, nenhum incircunciso poderia participar da Páscoa, e a circuncisão no Novo Testamento é o mortificar as obras do corpo pelo Espírito e o fazer morrer a velha natureza terrena. Muitos cristãos carecem do tratamento da cruz em suas vidas, ainda não experimentaram o poder cortante da espada de dois gumes, da espada do Espírito no seu velho homem, no seu eu, no homem natural. O trigo dourado de Canaã em substituição ao maná nos revela que Cristo continua sendo o alimento de seu povo, porém agora numa realidade mais profunda, não mais no deserto, mas em Canaã. Veja que as facas de pedra foram aplicadas sobre a carne. Como resultado disso veio a celebração da Páscoa, representando o conhecimento espiritual da obra da redenção, e o trigo dourado de Canaã, simbolizando a comunhão com o Cristo eterno. Agora Israel está prestes a avançar em direção ao inimigo, Jericó, mas antes disso é necessário que eles aprendam mais uma importante lição. Quem comanda o exército do Senhor é o próprio Deus. Já vimos o que significa mortos para a lei. É quando perdemos toda a esperança de agradar a Deus por nossos próprios esforços. É a primeira sepultura, mortos para a lei, na porta de entrada para Canaã. A segunda sepultura vem das facas de pedra em Gilgal, que falam da operação da cruz, a parte prática do morto para o pecado, crucificação do velho homem, mortos para a carne e o pecado. A terceira sepultura é para o homem natural, para os dons que adquirimos através do nascimento físico e não da operação do Espírito Santo. Mortos para os dons naturais. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.